Oi, pessoal. Eu sou a Angélica do blog Equilíbrio e Vida. Se você ainda não conhece o blog, eu sugiro que você acesse aqui na caixa de descrição o link para você ter acesso ao blog e saber os assuntos que nós tratamos por lá. Eu falo sobre autoconhecimento, qualidade de vida, alimentação. Tem uma coluna de sugestão do leitor, onde você pode enviar a sua sugestão de tema sobre aquilo que você quer ouvir lá no blog. Ou melhor, ouvir não, que você quer ler lá no blog. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre lei da atração e gratidão. Eu tô lendo um livro muito bacana, que é esse aqui, ó. É A Magia, da Rhonda Byrne. A Rhonda Byrne, se você é inteirado um pouco sobre esses assuntos, ela é autora do livro O Segredo e também do livro O Poder. O livro O Segredo eu li já faz algum tempo, e o livro O Poder eu li faz pouquinho tempo, eu até escrevi sobre ele no blog, no post sobre se é possível manifestar o trabalho dos sonhos. Eu achei um livro muito legal, muito bacana, que vale muito a pena se você se interessa por esses assuntos de lei da atração, gratidão, essas coisas. Bom, esse livro aqui, A Magia, da Honda, ele fala sobre o desafio da gratidão. Então, são 28 dias de desafio que você tem que se comprometer a fazer. Não é muito fácil, tem dia que não dá vontade de fazer, vou ser sincera com vocês. Então, você tem que ter um pouquinho de disciplina para fazer os desafios, né? O que ela propõe aqui no livro. Tem os desafios muito legais, e eu acho que eles agregam muita coisa positiva. Eu comecei a fazer e tô sentindo algumas diferenças no meu comportamento e na vontade que eu comecei a criar para atingir algumas metas que eu sempre tive, mas que por medo, eu não sei, por receio, eu postergava muita coisa. E eu comecei a pensar em algumas questões da minha vida, né? E comecei a ver que muita coisa está parada por medo de ir adiante. Por exemplo, uma coisa que para algumas pessoas pode ser muito boba, mas eu tenho medo muito grande de dirigir. E eu nunca comprei um carro porque eu achava que, sei lá, não ia dar certo, que eu não ia conseguir dirigir. E de uns tempos para cá eu tenho pensado um pouco mais nessa questão, né? Encarado um pouco mais por que eu tenho esse medo de dirigir, o que ter um veículo impactaria na minha vida positivamente, negativamente. Então eu comecei a ver que é uma coisa que eu quero sim ter, mas eu me faço um auto boicote por motivo de medo, de receio, medo de gastar, sabe essas coisas assim? O que também barra a prosperidade, que é uma das coisas que vocês, se lerem esse livro, vão entender o que eu tô falando, né? Sobre crenças negativas que muitas vezes a gente tem, cresce com elas, ouve de uma ou outra pessoa e traz aquilo como verdade para a vida da gente. Mas vamos falar sobre o livro. Então, esse livro aqui fala que para a gente ter as coisas positivas na vida da gente, ou seja, para recebermos coisas boas, aquilo que nós queremos, a gente tem que ser, nós temos que ser gratos por aquilo que nós já temos. Ou seja, eu tenho um trabalho. Eu tenho que aprender a ser grata por aquele meu trabalho, para que ele melhore ou para que eu consiga um trabalho melhor, ou consiga empreender, ou consiga trabalhar com outras coisas que eu sonho, desde que eu comece a ter gratidão, comece a pensar de uma outra forma sobre aquilo que eu tenho, né? É como se você mudasse uma chave. Ao invés de você reclamar muito daquilo que não tá tão bom, deixa de focar, vira a chave e começa a focar naquilo que é positivo, naquilo que é bom. E se você for parar para pensar, por mais difícil que seja uma situação, sempre tem alguma coisa boa dentro daquela situação que você está vivendo. Angélica, não tem, não tem, não tem, é difícil. Para pensar, será que não tem mesmo uma outra coisa? Obviamente, nós somos diferentes. Né? O que eu vivo você não vive, o que você vive eu não vivo. As situações pelas quais você passa, provavelmente eu não passo, ou já passei, mas encarei de uma forma diferente, você de outra. Então não dá para generalizar. Se você sente no seu coração que isso faz parte para você, que dá para virar essa chavinha e enxergar as coisas de uma forma diferenciada, ótimo, comece. Se para você ainda não dá, se você sente ainda uma questão meio ali amarrada, que você não consegue desatar um nó, não tem problema. Cada pessoa tem seu tempo, desculpa, para começar a enxergar as mudanças que deve fazer em seu próprio benefício, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro. Logo aqui no começo,
tem uma parte que eu achei muito interessante, que fala sobre uma parte do Evangelho de São Mateus. Esse trecho aqui do Evangelho de São Mateus, eu sempre ouvia na igreja ou na Bíblia em casa quando eu estava lendo e eu nunca entendia. Eu ficava pensando assim, nossa, Jesus deve ter variado ou ele não entendeu direito. O que ele quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Que é essa parte aqui, ó. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu pensava assim comigo, né? Mas que coisa, gente. A pessoa já não tem nada e vão tirar o que ela não tem. Pelo amor de Deus. Esse monte de gente que tem um monte de coisa vai ficar com mais coisa ainda? Aí não entrava na minha cabeça, né? E aí passava e você esquecia e não ia mais pra frente. Foi quando eu comecei a ler esse livro. E aí clareou, sabe? Aquela luzinha assim. Eu entendi. Quando ela disse o que significava isso, começou a fazer todo sentido para mim. Então eu vou ler de novo com as palavras que a Rhonda coloca aqui no livro para você entender sobre o que Jesus queria dizer quando ele disse essa passagem aqui, ó. Pois a quem tem gratidão, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem gratidão, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, se você tiver gratidão, você tem tudo. Se você não é grato, você não tem absolutamente nada. Então é isso, gente. Para que as coisas comecem a acontecer na vida da gente, a gente precisa ser grato. Mas é ser grato por coisa mínima, que às vezes a gente não para pensar o quão é importante na vida da gente. Quanto essas coisas são essenciais, quanto a gente não vive sem elas. Poxa, para pensar. Às vezes você tem um trabalho super bacana, ganha um salário ótimo, tem um ótimo plano de saúde. Pra você aquilo ali é normal, tipo, nossa, né? É só um trabalho, é só isso. Mas tem gente que não tem isso, tem gente que não tem o trabalho, tem gente que tá vivendo uma situação difícil. Uma das coisas que eu comecei a prestar atenção foi até na água encanada na minha casa. A gente tem água tratada, clorada, né? Água boa, porque a água do Brasil não é uma água ruim. Né? Não adianta ficar falando que é porque não é ruim. É uma água boa para se beber, para fazer higiene corporal, para aguar plantas. Tem gente que não tem isso, tem gente que anda quilômetros e quilômetros atrás de água. Não é só aqui no Brasil, em outras regiões do mundo, onde isso é uma coisa muito preciosa, muito difícil de se ter acesso. E a gente tem acesso a isso. Só que a gente às vezes não percebe. Então é uma das pequenas coisas que eu comecei a agradecer. Pequeno não, porque para mim é imensa, né? Ter água disponível em abundância é uma coisa muito boa. É uma bênção de Deus mesmo, se você for pensar. E esse livro me fez refletir sobre essas questões. E desde então, eu fiz a minha lista, né, de 10 coisas que eu pretendo alcançar. Não coloquei um tempo para que elas aconteçam na minha vida, mas fiz a lista e agradeci já por essas coisas terem acontecendo e comecei a sentir as emoções que eu sentiria se elas estivessem acontecendo na minha vida. Então esse livro, assim, ele foi de uma importância muito grande. Eu recomendo muito a leitura. Se você puder comprar, compra. Faz muita diferença. Seu estado de espírito muda. E um dos exercícios que eu fiz nesse livro, que eu, aliás, continuo fazendo todos os dias, que são dois. Eu continuo o desafio da gratidão, estou no 18º dia. Mas tem dois exercícios que eu acho que são muito fáceis para você que não pode comprar o livro agora e quer começar. É o caderno da gratidão. Todo dia, antes de dormir, ao acordar, eu comprei um caderninho assim simples, ó, de praia, que eu adoro, eu acho tão bonito. E aí, eu escrevo nesse caderno, todos os dias, uma vez por dia, 10 coisas pelas quais eu sou grata. Qualquer coisa. Desde uma flor na rua, desde o canto de um pássaro que eu ouvi, desde um sagui que eu ouvi numa árvore lá perto do trabalho, da água da minha casa, ou, por exemplo, sábado, dia 2 de dezembro, foi aniversário da minha mãe. E eu passei uma tarde muito gostosa com ela, com a minha irmã, com meu pai. A gente comeu bolo, conversou. Então, para mim, foi uma coisa muito especial, algo que eu dou muito valor, né? E algo que eu agradeço por ter a minha mãe ao meu lado, meu pai, a minha irmã, a minha família. Então, são coisas assim, que você vai escrevendo. Você tem um carro? Agradece por esse carro. Não importa se ele tá soltando uns pipocos lá do escapamento. Agradece.
Não fica com raiva, não entra na vibração do carro ruim. Agradece esse que você tem para outro entrar na sua vida, né? Começa a ver as coisas positivas, porque aí você começa a mudar a vibração. Quando você muda a vibração, coisas novas encontram um caminho para entrar e coisas muito, muito boas. Então, começa aí, ó. Faz o seu caderno da gratidão. Ah, eu tenho preguiça. Gente, é importante, né? Às vezes eu também tenho preguiça, eu falo por mim. Mas é importante que você comece. Tá? Compre um caderninho simples assim, ou um cheio de flor, borboleta, ou carro, sei lá, ou dos Vingadores, do Capitão América, o que você quiser, e comece a escrever lá. Os 10 coisas pelas quais você é grata todos os dias, ou grato. Escreve todos os dias, tá? Porque quando você escreve, você sente melhor aquilo. E sempre que depois que você escrever as 10 coisas, a Ronda que dá esse conselho no livro, não é meu, você diz obrigada, obrigada, obrigada. Lê de novo, por exemplo. Eu sou grata de coração pela água encanada que eu tenho acesso todos os dias na minha casa para alimentação, para higiene corporal, higiene pessoal, para beber. E eu agradeço porque isso me faz feliz, isso torna a minha vida de qualidade, isso me dá saúde. Obrigada, obrigada, obrigada. Ok? E o segundo exercício é o da pedra mágica. Você vai encontrar qualquer pedra, ela não vai fazer milagre nenhum na sua vida, que isso fique bem claro. É só para você relembrar, tá? Você vai pegar essa pedra, colocar na mão. Eu uso uma ametista, mas você pode usar qualquer pedrinha de jardim, de aquário, aquilo que for melhor para você. E vai repassar na sua cabeça todas as coisas que aconteceram no dia. Vai escolher uma das coisas boas que aconteceu, vai pensar nela e vai dizer obrigada, obrigada, obrigada pela melhor coisa que te aconteceu no dia. Depois que você fizer isso, você vai dormir. E aí, você não vai dormir triste, cansado, chateado. Você vai dormir com um sentimento de gratidão que vai te fazer bem, ok? Então, se você se interessa por esses assuntos, gente, eu super recomendo então esse livro, A Magia, da Rhonda Byrne. Se você quiser ler O Segredo também vale a pena, mas eu acho que esse aqui ajuda mais, porque a gente tem que aprender a ser mais grato. Até Jesus, né, falava sobre gratidão. Quando ele fazia um milagre ou ajudava alguém, pouquíssimas pessoas voltavam para agradecer. Já pensou nisso? Quanto você tem sido grato pelas pessoas, pelas coisas que passam na sua vida, ou você vai vivendo assim no automático? É importante pensar sobre isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa seu like. Se não estiver inscrito ainda no canal, se inscreve para acompanhar as próximas publicações. Eu espero você. Um beijo. Até mais.